Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Devs de Valor, aqui quem fala é o Adam Lemes, eu sou arquiteto de front-end e no vídeo de hoje eu vou falar um assunto bem legal que é relacionado a dar aulas. Eu estava lendo um livro chamado Cartas de um Estoico e um trecho do livro, uma passagem do livro me chamou muita atenção e me fez ter vontade de gravar esse vídeo. E eu vou ler para vocês essa parte que me fez querer gravar esse vídeo. Nada me agradará, não importa o quão excelente ou benéfico seu dever manter tal conhecimento exclusivo para mim. E se a sabedoria me for dada, sob a condição expressa de que ela deve ser mantida escondida e não pronunciada, eu deveria recusá-la. Nenhuma coisa é boa e agradável de possuir sem amigos para compartilhá-la. E é justamente isso que me fez querer gravar esse vídeo. Eu vou contar um pouco para vocês sobre a experiência que eu tive dando aula e como que isso me ajudou a me tornar um profissional melhor e coisas que eu aprendi. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece, pois iremos trazer cada vez mais conteúdo relevante para você. E se esse vídeo aqui fizer sentido para ti, deixa o like, que isso vai nos fortalecer bastante. Antes de eu começar a falar sobre dar aula, acho importante contextualizar um pouco vocês e falar o que me fez querer dar aula, o que me fez começar a dar aula. Quando eu fazia faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, eu trabalhava e fazia faculdade à noite, então eu ficava mais ou menos umas 14 horas na rua, num ritmo bem frenético. Isso foi durante uns 3 anos, mais ou menos. E quando eu terminei a faculdade, basicamente eu fiquei com um período vago na minha vida que eu não sabia como preencher. Eu fiquei, nossa, e agora? Terminei a faculdade, o que eu vou fazer de noite? Na minha cabeça, descansar não era uma opção, porque eu estava muito acostumado a estar o tempo todo na ativa, trabalhando 14 horas, fazendo 14 horas alguma coisa, né? Foi nesse momento que eu terminei de dar aula que um colega meu do trabalho, que era coordenador de curso da Fundatec, grande abraço, Tonhão, ele me convidou para dar aula no curso técnico onde ele era coordenador. Era um curso técnico de informática. E eu considerava assim a proposta, mas até eu terminar a faculdade ter o certificado eu não podia dar aula. E também quando eu terminei não tinha bem uma vaga ainda. Então eu fiquei assim, ok, se tiver eu topo. E por acaso um professor, ele teve que sair, ele tinha dado recém 2 aulas, se eu não me engano, de Web 1, que envolvia HTML e CSS. E aí saiu e meio que a Fundatec, né, não tinha um professor de antemão assim para dar aula, teria que daqui a pouco alocar um outro professor, ia sobrecarregar ele. E aí que esse meu colega falou, cara, tu topa, tu pilha? E é meio fogueira assim, né, porque já tá começando, tu vai ter menos de uma semana para se preparar, tu vai ter que ver como é que tá o material desse professor, porque ele teve que ser meio que uma emergência. E eu, né, tava querendo preencher aquelas horas vagas, pensei, por que não? Sabia que era uma fogueira, mas resolvi encarar. E uma outra coisa também relevante de falar, antes de eu começar a falar sobre as aulas em si, é que eu sempre gostei de ensinar. Durante a faculdade, eu sempre estava envolvido em algo para ajudar meus colegas, participando de seminários, dando palestra interna. Também eu gostava de dar mini cursos de 3 horas ensinando alguma coisa, dar uns mini cursos de Node.js. Então é algo que eu sempre curti. E aí quando veio essa oportunidade de dar aula, eu super abracei e achei muito legal e era algo que eu estava querendo vivenciar. E aí fui eu dar aula, né, de HTML e CSS. Primeira coisa que eu pensei, olha, eu já trabalho há mais ou menos 1 ano e meio com HTML, CSS, JavaScript, vai ser easy peasy, é algo que eu domino, tá no sangue, eu faço página todo dia. Então para mim não ia ser nenhuma novidade. E aí eu comecei a preparar o material, né, e fui pra minha aula. E eu lembro que no primeiro dia, assim, né, me fizeram uma pergunta que eu não sabia responder. E aquilo ali pra mim já foi um choque, sabe? Primeiro, porque eu era a referência em sala de aula e supostamente, né, na minha cabeça, naquele momento, eu tinha que saber tudo que meus alunos precisavam. E aí eu comecei a perceber, cara, não é bem assim. Nem sempre eu vou ter todas as respostas e eu posso ir atrás das respostas depois e ajudar eles posteriormente, né? Então, acho que isso acabou me ensinando humildade, né? Acho que essa é a palavra certa. Foi o primeiro
ensinamento que eu tive dando aula. Por quê? Porque uma coisa que eu achava que eu dominava assim, porque estava no sangue, eu entendi que não era bem assim. Apesar de ser algo simples, entender a semântica por trás de uma página, comportamentos de browser, prioridade de seletores, são coisas que, conforme eu fui preparando o material, eu fui vendo, eu acho que eu não sabia tão bem isso, né? E comecei a me aprofundar no assunto, comecei a entender mais, e aí eu vi que, cara, por mais que a gente saiba, né, no dia a dia que a gente tá utilizando algo, a gente acha que sabe algo, quando tu começa a estudar profundamente, tu vê que tu não sabe. E eu percebi, isso foi muito legal na época, que eu tava muito no automático em algumas coisas, sabe? Tu faz uma coisa, funcionou, beleza, sabe? Não funcionou, tá, eu vou tentar uma outra coisa aqui até funcionar. E tu não tenta muito bem entender os porquês daquilo. E esse foi o meu segundo aprendizado, que era entender os porquês de algo, né? Então sempre que eu ia estudar algo, eu tentava entender o porquê daquilo. E uma coisa muito legal de ensinar é que conforme tu vai preparando o material, tu vai estudando, tu quer se antecipar, tu quer, e se ele perguntar isso? E aí tu vai e pesquisa aquilo ali. E se ele perguntar aquilo? Aí tu vai e pesquisa aquilo ali mais a fundo. E tu começa a cada vez mais entrar fundo nos assuntos e tu tem que ter domínio daquilo, né? Por quê? Porque em sala de aula tu tem que saber fazer metáfora, tu tem que saber sintetizar um conteúdo, tem que saber deixar ele simples, e para te conseguir fazer isso tu tem que dominar aquele conteúdo. E essa preparação acabou me ensinando muita coisa. Eu acabei entrando muito a fundo em alguns porquês, e isso para mim foi uma experiência sensacional, incrível, que apesar de ser um conteúdo simples, eu consegui aprender muita coisa. Inclusive, para reforçar o quanto eu aprendia dando aula, tem uma pirâmide do conhecimento feita por William Glasser, que basicamente ela mostra como que a gente consegue reter conhecimento a partir de algumas fontes de estudos. Por exemplo, ler um livro, tu retém 10% só do conhecimento que tu está lendo. E dando aula, tu consegue reter até 90% do conteúdo. Então, como professor, de certa forma tu também é aluno, porque tu está em constante aprendizado. Por mais que tu esteja dando um conteúdo que tu já domine, tu sempre vai ter algo para aprender. Eu dei uma cadeira de NoSQL com MongoDB, acho que umas 4 vezes, falando sobre NoSQL e... Tava ligado o tempo todo o microfone? E a cada vez que eu passava ela, eu ensinava coisas diferentes, ia aperfeiçoando, né, o material e aprendia coisas diferentes. Eu sempre ia complementando alguma coisa que não dava certo numa cadeira anterior, eu melhorava para a próxima. E o tempo todo eu estava aprendendo algo sobre um conteúdo que eu já dominava, mas cada vez aprendia mais sobre aquilo. E isso é uma coisa que eu acho fantástica de dar aula, né? Esse aprendizado constante que tu tem. E eu te lanço um desafio. Quer fazer um teste? Experimenta tentar explicar para algum colega seu, para algum amigo seu, algum conteúdo que você acha legal ou que o seu amigo queira aprender. Você vai perceber esses gaps e talvez até que tenha conhecimentos que você não esteja tão dominando como você achava que dominava. Por quê? Porque quando tu vai ensinar, tu tem que saber sintetizar aquele conteúdo e saber passar para a pessoa. E nisso é que tu começa a ver, agora sim, agora eu tô aprendendo algo de fato, sabe? E começa a se questionar os porquês das coisas. E pro terceiro aprendizado, eu gostaria de deixar o vídeo do Bruce Lee, uma partezinha especial, que é algo que eu levo comigo sempre e eu sempre revejo de tempos em tempos. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Basicamente, essa frase do "Be water, my friend" foi um dos meus maiores aprendizados, que é aprender a ser flexível e me adaptar às situações. Então, aconteceu algo bem legal, principalmente nessa primeira cadeira que eu dei aula de HTML e CSS. Eu tive muito pouco tempo para me preparar, então eu fui com um plano de estudo e pensei, ok, vai dar tudo certo. Eu criei um monte de slide, onde a cada slide eu botava div, botava um parágrafo, botava... E aí tinha acho que uns 50 slides, e a cada slide eu ia falando de uma tag, sabe? E aí eu comecei a olhar nos olhos dos meus alunos, comecei a ver que aquilo ali estava entediante, estava maçante. Pô, eu tinha acabado de ser aluno da faculdade. Eu sabia identificar uma aula chata, né? Só que agora eu tava no outro lado. E isso me mostrou, eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que me adaptar rápido, porque se eu seguir com esse modelo, eles não vão entender nada, e 2, eles não vão ter interesse nenhum pela minha aula. E aí eu me adaptei completamente e começamos a criar um site do zero com eles, e a aula ficou muito mais dinâmica, fomos vendo as coisas aos poucos e já aplicando, já mais na execução mesmo, e ali eu ia mostrando os conceitos enquanto executava. E isso foi um baita golaço e eu senti que eles muito mais empolgados, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, de olhar no olho deles e saber se não estavam entendendo muito bem, se estava algo confuso, e me adaptando conforme iam surgindo as coisas, né? Então, por mais que tu tenha um plano, né, e tu chegue com aquele plano, tu tem que ser capaz de se adaptar. E isso é para tudo na vida, né? É uma reunião com um cliente, é no trabalho com um colega, é durante um projeto. Ser flexível é algo muito importante no teu dia a dia. Tu não pode ser sempre a mesma pessoa ali, sempre com as mesmas atitudes. Tu tem que saber se adaptar às situações. E uma outra coisa que me ajudava muito a me adaptar e melhorar cada vez mais a minha forma de dar aula, o meu conteúdo, foi retrospectiva. Sim, retrospectiva, aquela prática ágil lá, muito conhecida pelo Scrum, eu fazia ela direto nas minhas aulas. No começo eu fazia com uma periodicidade maior, eu fazia sempre no final da disciplina. E com o tempo eu comecei a fazer a cada 4 aulas, 5 aulas, dava uma prova, e na próxima aula, quando eu iniciava um outro conteúdo, eu já fazia uma retrô até aquele momento, uma retrô simples, meia horinha assim, e ali eu coletava muitos feedbacks e ia me adaptando. É muito marcante pra mim, um dos feedbacks que eu recebi foi: cara, tá faltando exercício. Eu nunca pensei que um aluno ia chegar pra mim e falar, olha só, tô sentindo falta de exercício. Isso foi muito legal, porque daí eu comecei a me adaptar e trazer cada vez mais exercício. E retrospectiva, inclusive acho que dá pra fazer um vídeo só sobre retrospectiva, e se você tem interesse, deixe nos comentários. Mas retrospectiva é algo que tu consegue aplicar a qualquer coisa. No trabalho, num treinamento, dê um treinamento, no final do treinamento, deixe como uma retrospectiva, porque não vai ser a última vez que você vai fazer aquilo, né? Você provavelmente vai ter a oportunidade de repetir novamente alguma coisa. E coletar feedbacks daquelas pessoas que estão te escutando, que estão ali contigo, é algo que pode estar sempre te ajudando a melhorar. Por isso que o Be Water, my friend, é algo que eu sempre vou levar comigo. Então, esses foram os 3 aprendizados que eu tive dando aula. Recapitulando: 1. Humildade. 2. Entender mais os porquês e mais a fundo nas coisas. E 3. Ser flexível, saber se adaptar às situações. E por isso que eu indico para você essa experiência de dar aula, se você puder, seja mentorando outras pessoas, seja dando treinamento, experimente. Eu tenho certeza que tu vai aprender muita coisa e isso vai te ajudar muito na sua carreira. Graças às aulas que eu ministrei, eu consegui melhorar em diversos conteúdos, em diversos assuntos, como React, Angular, HTML, CSS, JavaScript, banco de dados NoSQL com MongoDB, entre outras coisas. Além, claro, de ter aperfeiçoado soft skills, como eu melhorei minha oratória, perdi o medo de falar em público, de falar com pessoas, aprendi a entender melhor as pessoas e me adaptar conforme a situação, e fui aperfeiçoando a minha didática ao longo do tempo, né, com os feedbacks constantes e com as adaptações que eu fui fazendo. Eu adoro ensinar,
E apesar de não estar dando aula mais, eu ainda dou treinamentos para os meus colegas de vez em quando no trabalho. Estou sempre pronto para dar algum treinamento. Fazer vídeo para vocês é uma forma que eu tenho de passar cada vez mais o meu conhecimento para outras pessoas. É algo que me move, eu curto muito ensinar. E eu espero que a nossa jornada seja só o começo e eu ainda possa te ensinar a vocês muitas coisas e passar muitos conteúdos bacanas para você que faça sentido. Então, no vídeo de hoje é isso. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, clique no curtir. Um grande abraço.